Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro. Vamos orar? Pai, assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus, logo após ele ser batizado, e quando ele estava ali orando, o Espírito Santo veio sobre ele. Vem sobre nós, nesta manhã tão fria, mas que o teu Espírito Santo aqueça os nossos corações. Entregamos este momento da pregação da palavra em tuas mãos e suplicamos pela unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Os irmãos podem sentar. Nós conhecemos bem esse texto aqui. Jesus, ele veio para obedecer a lei, então ele vai, passa pelo batismo, mesmo sem nunca ter pecado. E naquele momento que ele sai das águas, ele está orando e o Espírito Santo vem sobre ele. E aí uma voz do céu. De quem é essa voz? Deus Pai. E hoje nós vamos falar do Pai Nosso. Hoje é dia dos pais, mas nós vamos lembrar de um outro Pai, o Pai Celestial, o Pai Criador de todas as coisas. Nós vamos aprender, nós vamos olhar, focar para a pessoa de Deus Pai e vamos conhecê-lo melhor. Amém, igreja? Mateus capítulo 6, 9, nós cantamos agora há pouco a oração que diz: Pai Nosso, Pai Nosso. Fale assim: Pai Nosso. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Você não está órfão, você tem um Pai. Aleluia, aleluia. Parabenizamos todos os pais humanos, não é? Grande parte aqui já não tem mais, não é? Mas você que tem ainda um pai, faça carinho, palavras de amor, presentes, não é? Porque não dura para sempre. Chega, não é, um fim. Então nós vamos falar hoje do nosso Pai Celestial. Deus é teu Pai? Amém. É mesmo? Todo mundo aí fora na rua fala: Deus é meu Pai. Tem até uma novela que a moça vivia falando, e aqui no Brasil se tornou assim um chavão: Deus é Pai, Deus é Pai. Mas não tem compreensão de quem é esse Pai. E Deus é Pai de quem? As pessoas falam: de todo mundo. Mas não é. Ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: Mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, aqueles que recebem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, não era filho de Deus. Aos que creem no seu nome, se torna filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas há uma grande diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Se torna, Deus dá poder para ser filho de Deus aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que creem no nome de Jesus. Então, se você ainda não recebeu Jesus, se você não crê em Jesus, você não é filho. Você precisa passar por essa adoção somente em Jesus. E vamos então ver quem é esse Deus Pai, o nosso Pai. Nós vivemos, nesses dias da pregação do Evangelho, aleluia, nós olhamos para Jesus, 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 amém, tem de ser assim mesmo. E nós falamos também do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nós não somos nada.
mas tem se dado pouca ênfase a Deus como Pai. Normalmente, nós traçamos, sem pensar, um paralelo entre o nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial. E tem muitas pessoas, por não conhecer o Pai celestial, fazem de Deus dos céus a imagem do seu Pai terreno. Só para a gente ter um pouquinho de ideia, alguém aqui teve problemas na infância, na juventude, na adolescência, qualquer fase da vida? Você teve problemas com o teu pai natural? Alguém teve? Eu tive, não é? De ter problemas de não amar meu pai, etc, etc, etc. Antes de eu conhecer o Pai verdadeiro. E eu estava num dia, numa reunião de pastores, a semana todinha, não foi falado nada de paternidade, nada de Deus Pai, mas no meio do louvor, em pé, eu ouvi, olhei para trás, foi audível, Deus falando: eu sou teu Pai. Aquilo me impactou. O louvor estava correndo lá, eu me sentei, eu falei: eu sei que o Senhor é meu Pai. E ele insistiu em dizer: eu sou teu Pai. Porque eu não tinha uma compreensão de quem é Deus Pai. E hoje nós vamos falar de Deus Pai. E como Pai Ele é maravilhoso. E nós pais que estamos aqui, no nosso dia, vamos aprender com Ele ser bons pais também. Então a primeira coisa, Deus é Pai amoroso. Voltando a ler o texto, Jesus está orando e Deus Pai diz: esse é o meu filho, esse filho me dá muita alegria. Como filho natural, você deu muita alegria para o seu pai? Ou você era daquele tipo de pessoa como eu que dava dor de cabeça para o pai? Então, o primeiro ponto, Deus é Pai amoroso, Ele ama seus filhos. Não precisa anotar, se o irmão puder ir colocando lá. Vamos olhar ali 1 João 3,1. 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus Pai, Ele é amoroso. Amém. Muitas pessoas não recebem o amor do Pai natural e têm dificuldade de receber o amor do Pai celestial. Mas acredite, está escrito aqui: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele nos ama. Aleluia. Se o mundo todo te odiar, saiba que o Pai te ama. Aleluia. O amor da mãe é um amor especial, não é? Mas a palavra de Deus diz que mesmo que a nossa mãe não nos ame, Deus continua nos amando. Então eu queria que você se enchesse de fé e falasse assim: Deus, o Pai, me ama. Pode repetir isso? Deus, o Pai, me ama. Ai, ninguém me ama, música do mundo, né? Ninguém me quer, e etc, etc. Deus te ama. Nunca esqueça disso. Deus te ama, Ele é amor. É exemplificado numa parábola, todos nós conhecemos, o filho pródigo, mas eu gosto de chamar da parábola do pai amoroso. O filho mais novo: pai, não quero mais nada, quero ter 2 filhos. O mais novo: eu quero ir embora. O pai vendeu, dividiu a herança, o filho foi embora, perdeu tudo, caindo em si, voltou para casa. Ah, se fôssemos nós. Voltou, né? Eu falei, né? Tá vendo, né? Aprendeu a lição? O Deus Pai não fez isso. Ele corre, ele abraça o filho.
Ele manda o filho se aprontar, ele dá novamente o anel de autoridade, ele dá sandálias, ele dá roupa para o filho, ele traz o filho de volta para o lar. Que coisa linda! Deus Pai é amor. Então a primeira coisa que a gente aprende: Deus é um Pai, é Pai amoroso. Você tem sentido esses dias aquele sentimento de solidão? Sabe, aquele momento que as coisas não vão no caminho, parece que nada dá certo, não é? Ouça isso da boca de Deus: eu te amo, meu filho. Deus é Pai amoroso. A segunda coisa que nós vemos é que Deus é Pai glorioso. Efésios capítulo 1, verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou seja, o Pai glorioso, vos conceda. Olha o que esse Pai da glória, esse Pai glorioso nos dá: espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Nós estamos precisando nesses dias, mais do que nunca, de sabedoria em todas as áreas, sabedoria no casamento, sabedoria no trato pais e filhos, filhos e pais, sabedoria no trabalho. E nós estamos precisando também de revelação, e esse Pai glorioso é que nos dá isso. Ele é o Pai da glória, Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, e nós nos submetemos à autoridade dEle como Pai, nós desfrutamos das bênçãos do céu. Jesus disse assim: vós que sois pais humanos, vocês sabem dar boas coisas para os filhos. Se o filho pede, um pão, pede um peixe, a gente não vai dar um escorpião, uma cobra. E aí Jesus conclui dizendo: quanto mais Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele é o Deus da glória, Deus Pai amoroso, Deus glorioso. A terceira coisa que nós vemos: Deus é Pai santo. Não é Pai de santo, Deus é Pai santo. João capítulo 17, verso 11. João 17, 11. Já não estou no mundo, Jesus está falando com o papai, mas eles, nós, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome. Deus é Pai santo. Sabe o que é santo? Separado. Então esse Deus Pai santo, Ele nos guarda. O que significa isso? Ele nos protege, Ele nos separa, Ele não deixa as coisas más desse mundo entrarem nas nossas vidas. Quando nós conhecemos este Pai que é santo, nós corremos debaixo da proteção dEle. Lembra lá o povo quando José se tornou governador, foi buscar o pai? Aonde eles foram colocados? Numa terra que chamava Gósen. Quando veio a praga, destruindo todo aquele império de Faraó, lá na terra dos filhos de Deus, nada acontecia. Por quê? Porque Deus guarda. Amém. Queridos, nós vivemos num mundo contaminado, tudo é espécie de vírus que atacam o físico, que atacam a mente, as emoções, a vontade, que atacam o nosso espírito. Nós precisamos correr debaixo das asas desse Pai Santo e nos abrigar. Amém. Ele é maravilhoso. Cada vez que eu saio aqui,
eu falo, Senhor, outra vez eu peço, protege. Tantos acidentes nas estradas. Mas eu sou bom motorista, mas está cheio de motorista que não é bom, ou que é inconsequente, ou que está bêbado, não é? Mas Deus nos guarda. Alguém aqui já teve livramento, Senhor, de acidente? Aleluia! Os anjos do Senhor, Ele é Deus Pai Santo. Em quarto lugar, Deus é Pai justo. Nesta mesma oração de Jesus, João 17, agora no verso 25, começa assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Queridos, o mundo que a gente vive é imundo e é injusto. Tantas são as injustiças, mas nós temos Jeová Tsidkenu. O nosso Deus é justo. Mas estão aprontando conosco, comigo, com a minha família, fazendo tanta coisa. Clama para Ele. Aqui na terra nós temos um advogado, o Espírito Santo. Lá no céu nós temos um advogado, Jesus Cristo. Querem mudar de advogado? Imagina, não é? Você passando ali para o tribunal. Deus é o justo juiz. Você cometeu um pecado. Você está ali, sendo acusado. O promotor é o diabo. E o diabo começa, porque fez isso, fez aquele outro, acabou com a sua vida. Mas você é crente em Jesus, você constantemente confessa seus pecados, o sangue dele te cobre. Aí chega a hora do advogado de defesa, Jesus. Ele só fala assim: o sangue que eu derramei lá na cruz o torna justo. Toda condenação acabou. Aleluia, aleluia. Nós vivemos nessa injustiça desse mundo. Não vamos nos entregar, não vamos ficar cheios de ansiedade e preocupação, não dormir à noite. O que vai acontecer? Nós temos um justo juiz, um Pai justo. Você pode imaginar o seu pai sendo advogado e chegar lá no tribunal, será que ele vai te defender? O nosso Pai Celestial, Ele é Pai justo. Por isso que a gente tem que aceitar a vida, né? Se a gente está fazendo coisa errada, ninguém está vendo. Ele está vendo. E Ele vai fazer justiça, né? Ele vai fazer justiça. Então nós temos um Deus que é Pai justo. Ele justifica. Em Jesus nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos justos, porque em nós mesmos nós não somos. Vamos ver lá, em quinto lugar, Deus é Pai perfeito. Os nossos pais, né, aqui naturais, eles são problemáticos, são carentes, são limitados. Temos as nossas falhas ou não? Temos os nossos problemas, mas o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Mateus capítulo 5, verso 48. Jesus está dizendo assim no Sermão da Montanha: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele é nosso Deus, Ele é Pai perfeito. Ele não erra em nada, nunca errou, nunca vai errar. Então nós não precisamos ficar preocupados. Basta a gente obedecer. Aí está o problema, né? Hoje em dia a desobediência é tida até como uma virtude. Não, aquela pessoa é rebelde, olha só, ela tem iniciativa, não sei o que tem, tal. Ai de nós nos levantarmos contra ele,
Por isso, quando eu vejo essas coisas como na abertura da Olimpíada, eu não fico triste, não. Eu fico com pena. Porque estão mexendo com Deus, que é Pai, que é justo e que é perfeito. Deus aceita as nossas imperfeições? Não. Por isso que Ele mandou Jesus, que Jesus é perfeito também. Porque através de Jesus, nós podemos caminhar para a perfeição. Somos tão cheios, a gente vê na questão física, existe tratamento para tudo hoje em dia. Como é aquele facial, como é que chama? Harmonização facial. Se olha o cara lá, ele é assim, torto. Aí ele passa por 20 sessões lá, ele fica bonitão, não é? E o pessoal quer chegar a uma perfeição. Sabe que lá no princípio nós éramos perfeitos. Quem nos estragou foi o pecado. Mas Jesus nos consertou. E lá no céu nós vamos ter um novo corpo, um corpo glorioso. Aqueles que não têm cabelo vão ter um cabelinho bonitinho, viu, seu Jorge? Aqueles que têm aquela, vai ter um corpinho ali glorificado. Nós vamos ser perfeitos porque Ele é perfeito. Ele nos faz perfeitos. Em sexto lugar, Deus é Pai misericordioso. Deus é Pai misericordioso. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Nós temos um Pai misericordioso. Ele olha para a gente e Ele sente a nossa miséria no coração dele. E Ele age, porque a misericórdia leva Deus a agir em nosso favor. Lembra o povo lá no Egito? Começou a clamar, Deus ouviu o clamor. Deus mudou toda a estrutura, tudo. Deus é misericordioso. Nós, muitas vezes, eu falo isso de mim, a gente é meio duro, Muitas vezes nos falta misericórdia, nos falta compreensão, compaixão, mas o nosso Pai não é igual a gente. Ele é misericordioso, A gente chega como filho, a gente aprontou, e a gente vai lá e fala, confessa tudo, Pai, fui eu que fiz, tal. Ele fala, tá bom, meu filho, eu te perdoo. Muitas vezes a gente até fica meio assim, perdoa mesmo, Pai, perdoa. A gente muitas vezes não dá crédito, por não conhecer que Ele é Pai misericordioso, mas perdoa mesmo, Senhor. Aí pega o carro, sai, fura pneu, fala, acho que é o Pai, acho que é Deus que não me perdoou coisa nenhuma, e o diabo vem, e o diabo coloca pesos de culpa, de condenação, mas o Pai em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, vem para nos libertar. Amém? Amém? Nós estamos livres. Pai misericordioso, Ele tem misericórdia dos seus filhos. E ali diz que Ele é Pai também da consolação. Ele nos consola. Espírito Santo é Espírito Consolador. Sabe aquela hora que você está triste, está angustiado, e aí você vai para um cantinho lá, na sua casa, no seu trabalho, e você começa a falar, Deus, está difícil a coisa, não estou conseguindo, e etc. De repente você sente aquele alívio gostoso. A situação, a circunstância continua a mesma, mas se sente, Daqui a pouco você tem aquela cara fechada, já vai dando lugar para um riso, para uma alegria, para uma brincadeira. E alguém pergunta, o que aconteceu que você mudou? O Pai das misericórdias, o Pai da consolação, é Ele.
Em sétimo e último lugar, Deus é Pai das luzes. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós mudamos, o mundo muda, as pessoas mudam, mas Deus permanece sempre o mesmo. Pai de luz, Pai das luzes. E ali diz que Ele dá boas dádivas. O que é boas dádivas? Presentes. Você gosta de receber presente? Tem gente que não gosta. Eu gosto, mas eu acho que essas pessoas que falam que não gostam, só a boca para fora. Não é gostoso receber presente? Pai, recebeu presente hoje? Recebeu um abraço? Eu ganhei dos meus filhos, né? Hoje Daniel do pijama ainda entrou no quarto, sabonete e shampoo. Né, Daniel? Ganhei também outro presente maravilhoso. Deus dá presente. Sem a gente merecer. Essa semana acompanhamos, né, a luta ali na família. O presente de Deus. O quadro era de morte. Não é? O quadro era de morte. Mas já está em casa. É presente de Deus. Não é? O ar que respiramos é presente de Deus. Algum tempo atrás, a gente falava assim, e ainda vão cobrar água, que parecia o cúmulo. Hoje a gente já tem que pagar água. Vamos falar baixinho sobre o ar, senão vamos começar a taxar o ar também. Mas o nosso Pai Celestial, Ele dá tudo para a gente e não cobra nada. Aleluia. Muitas vezes nós pais, aqui, né, humanos, a gente dá um presente por gratificar uma boa ação, alguma coisa que os nossos filhos fez, tal. O nosso Pai Celestial, Ele nos presenteia sempre, porque se fosse por merecimento, a gente não ganharia nada. O maior presente que Deus deu, Ele deu um filho, e Ele deu para nós, para morrer nos nossos lugares. E ali fala dos dons, Ele dá os dons também. Dom é presente também, benefícios. Irmãos, muitas vezes por não conhecer este Pai bíblico, a gente fica mendigando pão. A gente fica passando por necessidades. Mas se eu tenho um relacionamento com Deus sadio, e eu reconheço que Ele é meu Pai, a autoridade de Pai sobre a minha vida, também os benefícios dele ser meu Pai eu vou desfrutar. Amém. Uma pessoa fez uma viagem de navio, economizou e comprou, né, a passagem para fazer, como é que fala esse cruzeiro, né? Só que gastou pouquinho, e aí ficou preocupado, né? Então fez umas marmitinhas, umas comidinhas, levou umas comidinhas para o trajeto, né? E daí chegava na hora que todo mundo se reunia naquele navio maravilhoso, bonito, né? Aquele refeitório assim, aquela comidaiada gostosa. Ele saía, ia lá num cantinho e abria a marmitinha dele e comia. Um dia, passando ali um dos chefes ali da navegação, não sei como é que chama essa categoria não é? Almirantes, passou, olhou e falou assim: escuta, o que você está fazendo aqui? Ele ficou meio constrangido com a marmitinha dele, já foi acabando, e ele já estava economizando e passando fome, e aquele
responsável ali falou: por que você está aqui? Ele falou: é que eu não tenho dinheiro para pagar lá a comida, então eu trouxe uma comidinha, uma marmita para comer, já acabou, eu estou passando fome. Ele falou: escuta, no seu bilhete, na sua passagem, dá direito ao almoço, janta, café da manhã, você tem tudo gratuito. E ele lá, será que nós não fazemos a mesma coisa? Lá na cruz do Calvário, Deus já nos deu tudo. O nome Jesus significa Salvador, Libertador e Curador. Então Ele nos cura. Isaías 53, nós lemos esses dias, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então quando a gente está com enfermidade, está escrito na tua palavra: papai, o Senhor é Deus que não mente, o Senhor é Pai das luzes, não há variação. E aí a gente exercita a fé, e a gente não fica comendo da marmitinha fria no navio da nossa vida. O Salmo 23, nós vemos a completa proteção de todas as áreas que nós precisamos, porque nós temos um bom pastor. Ele é Pai que nos dá presentes. Fala para Ele hoje: Pai, dá um presente. Todas as manhãs, quando nós vamos buscar o pão, quando nós saímos daqui, nós oramos, e o Daniel ora assim: Senhor, nos surpreende, uma coisinha gostosa, né? Vem um docinho de vez em quando, vem, torta, o que mais que vem ali? Vem os bolos que eu nem sei o nome, como é que chama aquele cor-de-rosa, vermelho? Não, aquele que tinha no bolo lá, que tinha aquele nome lá que eu não sabia o que era, no bolo de pistache. Como? Geleia. Rezevelde. Eu não sei esse nome. Como que é? Red Velvet. Red Velvet. Já comeu, senhor? Pai, amanhã é dia que a gente vai lá. Pai, surpreende. Surpreende, surpreende, Senhor. Ele nos presenteia. Ele não deixa faltar nada. Não vamos, como aquela mulher que exercitou fé ali: Jesus, eu quero comer como os cachorrinhos, Amém. Ela não conhecia Jesus, ela não era filha de Deus, ela ainda não tinha um Pai celestial. Hoje Ele nos chama para sentar na mesa com Ele. E quando vier aquelas comidas gostosas, vamos falar assim: não sei comer, não sei se gosto, não sei usar o talher. Pai, o Senhor é Pai, na casa do Pai a gente não fica preocupado com essas coisas, a gente desfruta. Eu lembro cada vez que ia para Montemor, um prazer que eu tinha é mexer nas gavetas lá da casa dos meus pais, com liberdade, A gente chegava e falava assim para minha mãe: Dona Angelina, posso pegar um copo d'água aqui? Por favor, fale com fé no seu coração: Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Nós somos filhos. Nós temos um Pai celestial. E o que esse Deus, o que o Pai fez? Ele tinha só um filho. Ele pegou esse filho e colocou numa cruz. Ele virou as costas para esse filho. E Ele abandonou esse filho. Jesus lá na cruz, Ele falou: por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque Ele queria me introduzir você na família dEle. Porque Ele é um Pai maravilhoso. Vamos relembrar. Primeiro, Deus é Pai amoroso. Deus é Pai glorioso. Deus é Pai santo. Deus é Pai justo. Deus é Pai perfeito. Deus é Pai misericordioso. Deus é Pai das luzes. Um Pai bondoso das coisas. Você tem tido relacionamento com esse Pai? Talvez a história tua
história, seja de ter tido um pai duro. Não vamos culpá-los, porque muitos deles, principalmente nós mais antigos aqui, não é? Os nossos pais não receberam também. Não receberam. O meu pai, eu ia abraçar, ele colocava a mão assim, ó. E eu ia abraçá-lo depois que eu me converti, porque antes não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha nada. E muitas vezes nós pensamos que Deus Pai é semelhante. Eu lembro que quando eu fiz o catecismo, eu aprendi de um Deus. A gente fazia um desenho na aula de catecismo, era uma nuvem e assim um velhinho em cima e com um pedaço de cajado, um pedaço de pau na mão. Então, qualquer coisa que a gente fazia, o adulto falava assim: Deus não gosta, Deus vai castigar. Deus está vendo. Então a gente cresce com aquela ideia de que Deus é um pai, mas é um pai ruim, rancoroso, duro. Qualquer coisinha é paulada na cabeça. Você crê nesse pai que a Bíblia diz? Você tem se relacionado com esse pai? Quero convidar você a baixar a cabeça.